Quando a gente vê políticos votarem, igual votaram a lei de improbidade administrativa, essa proposta ela enfraquece o combate à corrupção no Brasil. Qual a conclusão que a gente pode chegar? Que político acaba legislando em benefício próprio? Eu vou ler um trecho aqui. Na verdade, vou falar aqui, citar a Constituição da República aqui. Estabelece como princípio da administração pública a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. De alguma forma, Agnaldo, esses princípios, eles deveriam estar presentes também na dinâmica do processo legislativo. Não é o que parece quando votam um projeto desse, né? A gente não pode generalizar, mas também não pode deixar passar em branco umas atitudes dessas. Então, como eu comentei já ontem, quando você encontrar um deputado, procure verificar, mesmo que você não tenha votado nele. Procure ver o histórico, qual tem sido o tipo de voto, de votação, que ele tem sido contra ou a favor. Veja o histórico dele, como é que ele tem encaminhado e pode dar de dedo na cara sim, porque são pagos com os nossos impostos e a gente tem a obrigação de cobrar. E às vezes com uma pressão popular, eles passam, pelo menos a tentar ter um pouquinho mais de consciência e numa próxima vez votar com serenidade para a população. Então ficar em cima e cobrar realmente. A gente não pode fugir e falar, política é tudo igual e deixo quieto, não me envolvo. Pelo contrário, a gente tem que se envolver porque são as leis que eles determinam que regem as nossas vidas. Ô Clóvis, esses princípios aí de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, você consegue enxergar ele na atual política brasileira? Viu de latinha. Ô Paulo, eu vejo uma coisa caminhar nesse país aqui e isso tem um viés que me preocupa bastante em relação ao nosso futuro. Quando a gente vê a história que está se desenhando, principalmente agora nessa pandemia, que a pandemia escancarou um alinhamento entre algumas vertentes políticas que brigam pelo poder e há outras que brigam para permanecer no poder. Quando a gente diz aqui, quando eu falo aqui, eu sou um crítico nato em relação à política que é utilizada no país em todos os sentidos, seja municipal, estadual ou federal. Quando eu digo, olha, eu prezo a governabilidade, mas tem coisas que não dá para aceitar, eu falo a nível de governo federal. Mas se você olhar hoje a composição política do jogo do tabuleiro político no país, vocês vão entender, ou a gente já entende exatamente o que é o jogo político. Você via um governo que veio de alguns governos do PT, como ele se alinhava em relação ao Centrão, que era a base de sustentabilidade de qualquer governo. O parlamentar fica na espreita e diz, olha, eu vou esperar a brecha para poder entrar e barganhar a negociação para poder dar suporte para o grupo político que está no poder. Agora você vê o governo atual, que é o Bolsonaro, ao qual eu votei, e digo o seguinte, eu não gosto da linhagem da esquerda, mas você vê que ele fez exatamente o que foi feito no passado em outros governos. Alinhou com o Centrão para poder ter governabilidade. Por que eu estou dizendo isso? E eu sempre falo aqui a mesma coisa, eu vou ter que falar. Enquanto o presidente estiver indicando gente para TCU, TCE, indica juiz, gente que indica promotor, outro que indica para cargo de grandes esferas. Enquanto o político que detém o poder da caneta mandar no comandante da polícia militar, mandar no coronel, mandar... Paulo, a gente tem um problema grave no sistema que é implantado nesse país aqui. O alinhamento político que se dá permite esse tipo de coisa. Por exemplo, como é que eu posso ser do PT? O Edivaldo pode ser do meu pior inimigo político. Quando vem que a batata vai assar, que atinge o nosso grupo, que é o político, o Edivaldo e o Clóvis se alinham e esquecem o resto. Então, quando eu disse ontem que não há escrúpulos, e olha, não é generalizar não, Agnaldo, mas é quase que generalizando 100%, a gente não vai escapar disso, porque é um jogo de interesse violento. E agora, com a impunidade que nós vamos ter por aí, com o que aconteceu com o Lula, com o que vai acontecer, o que aconteceu com o Gedel Vieira Lima, e o que a gente está vendo de presidente de partido governado de tornozeleira, eu espero um futuro muito ruim para o país em relação à visão política, infelizmente. E não é no voto que resolve, que se fosse a gente resolveria, Paulo. A gente está tentando e não consegue. O problema é estrutural. Eles se juntam. E para finalizar, o pai, o avô, o pai, o neto, o sobrinho, o bisneto, eles viram candidatos dentro de um grupo partidário, vem o pai, o filho, o neto. Você cria uma casta no meio político
e aí você só muda com lei política. E você acha que político quer mudar isso?